Aleluia. Então, irmãos, o nosso assunto essa noite é justiça de Deus. Amém? Você está animado? Aleluia, eu também estou. Eu brinco não, na verdade eu falo e é uma verdade. Os assuntos que eu mais gosto nas Escrituras são os assuntos da redenção. Quando eu comecei a fazer o rema, nem era assim, eu gostava mesmo era do manto. Gostava mesmo era de... Mas quando eu entendi a redenção, quando eu entendi o que Jesus fez, quando eu entendi quem eu era, e eu basicamente só chorava nas aulas. Não que chorar seja importante para entender, mas eu entendi de fato e eu fiquei tão constrangido que eu só fazia chorar. Eu falei, se um dia eu der aula nessa escola, eu quero ensinar essas matérias. Irmãos, são as matérias que eu mais gosto. Não digo nem que são as que eu melhor ensino, mas são as que mais me abençoam. E se eu chorar um pouquinho essa noite, seja paciente comigo também, porque eu me emociono com essas coisas. Então, irmãos, justiça de Deus. Vamos começar do princípio. O que é justiça de Deus? Qual é a definição clássica de justiça de Deus? Na verdade, qual é a definição clássica de ser justiça de Deus? Ser justiça de Deus, irmãos, é uma condição que nos foi dada para estarmos diante do Pai sem medo, sem culpa, como se o pecado nunca tivesse existido. Amém? E nós vamos entender aqui ao longo das Escrituras, e eu tentei fazer um caminho da criação, da queda e da justificação, para que a gente compreenda de fato o que é essa questão de estarmos diante do Pai como se o pecado nunca tivesse existido. Mas antes disso, eu queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia em Atos, no capítulo 24, porque eu quero te mostrar a importância de entendermos a justiça de Deus. Amém? Atos, no capítulo 24, no versículo 24, é um texto que eu gosto muito. Eu já preguei algumas vezes sobre esse texto, mas eu quero pegar apenas uma parte dele para que nós entendamos uma coisa. Atos, no capítulo 24, no versículo 24, diz o seguinte, só para que você entenda, Paulo está preso aqui, no fim do seu ministério, na verdade quase no fim, porque no fim mesmo é quando ele está pregando em Roma. Ele percebe no seu espírito a necessidade de pregar para os seus irmãos, para os judeus. E a partir do capítulo 20 de Atos, ele fala que ele vai para Jerusalém. E ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. O Espírito Santo diz para ele, Paulo, eu te garanto uma coisa, rapaz. Você tem que ir para Jerusalém, e lá não vai te faltar nem perseguição, nem cadeias, nem tribulação, mas tem que ir, não tem jeito. Paulo vai, e Paulo segue todos os ritos judaicos, e Paulo vai preso por um motivo, irmãos. Os judeus fazem um greve de fome, e dizem, se ele não morrer, a gente não come por 40 dias, mas antes disso, eles querem despedaçar Paulo em público. Então, os guardas vão prender ele, porque senão vai ser um massacre aqui no centro da cidade. E Paulo vai preso e ele vai ser julgado. E Félix, que era o procurador romano, naquela região da Judéia, se apresenta diante dele para o juízo, e ele se retira por um tempo e depois ele volta. E chegamos ao versículo 24 do capítulo 24 de Atos. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila e a sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo. Então, o que Paulo expôs diante de Félix, o seu juiz? A fé em Cristo, irmãos. Hoje a gente chama isso de cristianismo. Paulo explicou para Félix o que era o cristianismo. Porque, na verdade, não vamos entrar nesses méritos, não. Vamos focar aqui, senão não vai dar tempo. Então, e no versículo 25, Lucas, que escreveu essa narrativa, diz o que Paulo o que Paulo expôs para Félix. O que era a fé em Cristo que Paulo estava expondo diante de Félix? E dissertando ele acerca do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por hoje podes retirar-te, quando eu tiver vagar chamar-te-ei. Então veja, Paulo foi expor o cristianismo, o que era o sistema de crença que ele ensinava, o que era a fé que ele pregava diante de um governante. E ele fala sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro.
Meu irmão, a justificação, a justiça de Deus, é uma das bases daquilo que nós cremos. Não existe cristianismo sem a justificação. Não existe cristianismo sem o entendimento de justiça. Se nós somos cristãos e não entendemos o básico de justificação, nós estamos tendo uma fé deficiente. Lá em Mateus 23, você não precisa abrir, no versículo 23, Jesus confronta alguns fariseus, e Jesus diz o seguinte para eles: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas se esquecem dos princípios mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Sabe, irmãos, toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para instruir todo homem. Mas Jesus disse, não foi o pregador, que na lei existem pontos mais importantes e pontos menos importantes. De fato, todos são importantes e vitais. Mas existem alguns, vamos usar aqui um linguajar acadêmico, que são pré-requisitos. E Jesus diz que os mais importantes, ou dentre os mais importantes estão justiça, misericórdia e fé. Então, como não estudar justiça, irmãos? Como não entender justiça? Justiça é o tema central do Novo Testamento. Justiça é o tripé da fé em Cristo. É um dos pés do tripé da fé que há em Jesus Cristo. E justiça é um dos pontos principais da lei. Então, a gente precisa entender. Amém? Então, abre comigo, por favor, a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Nós não temos tempo para ler todo o capítulo, mas para mim esse capítulo especialmente fala demais sobre justificação. E eu queria ler com você, a partir do versículo 9. Lucas 18, no versículo 9, por gentileza. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, seja propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Agora vai comigo, por favor, para o versículo 18 de Lucas 18. Você vai entender já já, tá bom? Eu prometo. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem poderá ser salvo? Versículo 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém. Pedro, eu tenho que abrir meu coração para você.
Você leu essas duas passagens e não fez sentido nenhum. É o que você está pensando. Mas fez sentido, irmãos. Porque nós vamos entender daqui a pouco que a justificação foi um ato que procedeu de Deus. Os homens não poderiam se justificar por aquilo que fizeram. Eu e você, irmãos, pelas nossas boas obras e pela qualidade daquilo que nós fazemos de bom, merecemos somente uma coisa, um terreno de luxo, fino, bem no miolo do inferno, às margens do lago de fogo e enxofre. Mas Deus fez justiça. Veja, quem eram os fariseus? Os fariseus eram a casta mais rigorosa dos judeus. Os judeus se dividiam em 5 castas, em 5 tribos, se assim podemos chamar. E a mais rigorosa na observação da lei eram os fariseus. De fato, foram os que deram mais trabalho para o ministério de Jesus. E Jesus propõe essa parábola para cutucar eles mesmos. Porque o que eles pensavam? Aquilo que eu faço de bom já é suficiente, eu não preciso de você, Jesus. Não, eu já sou bom o bastante. Aquilo que eu faço é legal já. Então Jesus pega um fariseu como exemplo e um publicano. E quem eram os publicanos? Os publicanos, para os judeus, eram a escória. Porque eram judeus que trabalhavam para Roma cobrando impostos de outros judeus. Então, a pior classe de pessoas que podia existir para um judeu eram os publicanos e a melhor eram os fariseus. E Jesus disse que esses dois foram para o templo. E o fariseu estufa o peito e diz que ele é o cara. Eu não sou como os demais homens. Eles são roubadores, eles são injustos, eles são tal e tal e tal e tal. E digo mais, eu não sou nem como esse infeliz aqui. Mas o publicano diz algo que mexeu comigo, irmãos. Seja você propício a mim, Senhor. E o que é ser propício? É fazer propiciação. Aplaque a si mesmo a sua ira contra mim, Senhor. Faça algo em meu favor. Se mova para me justificar. Eu sei os meus B.O. tudinho. Eu sei quem eu sou sem você. Mas se você se mover ao meu encontro, tudo vai bem. E Jesus disse, este desceu justificado, e não aquele. Então, isso é justificação, irmãos. O jovem rico, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu gosto do que Mateus diz lá no capítulo 19, é a mesma passagem. Só que no Evangelho de Mateus, Mateus diz que esse jovem chega para Jesus e diz o seguinte: mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Você pode anotar, é Mateus 19:16, você pode ler na sua casa. Lucas empreendeu uma narrativa coordenada dos fatos. Lucas escreveu meio que uma história cronológica, mas ele não andou com Jesus. Mateus estava lá, irmãos. E o jovem chega, o que eu posso fazer de bom? E Jesus fala, não, bom é Deus, rapaz. Esquece, você não pode fazer nada de bom. Mas faz o seguinte, cumpre a lei. Você não tem a lei por enquanto? Vai vivendo na lei aí. Quem sabe dá certo, né? Não, eu já faço tudo isso aí. Ah, é? Vende tudo que você tem. Dá aos pobres e me segue. Não dá. Oxe, você não segue a lei? Qual que é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor seu Deus de todo o coração. Então vende tudo que você tem e me segue. Não dá. Só que Jesus diz uma coisa, e eu gosto de pensar em algumas coisas. Eu tenho uma curiosidade que me consome, gente. Eu quero saber o porquê está escrito o que está escrito. E Jesus diz, quão dificilmente entrarão os ricos no reino de Deus. É mais fácil passar pelo fundo de uma agulha um camelo. E eu não sei se você percebe, mas meio que rola um pânico ali. Porque quem ouve esse negócio diz, então quem que pode ser salvo? Quem é que pode? Nós não entendemos porque o Brasil ele foi catequizado pelos padres jesuítas. Já aprendeu isso lá na 4ª série, 5ª série, sei lá.
Lembra os jesuítas? Eu lembro que eu pintava um desenho assim, tinha um índiozinho assim, aí o padre assim. E qual que é o pensamento jesuíta? Quanto mais pobre, mais santo. É isso, irmãos. Mas qual que é o pensamento judeu? Quanto mais rico, mais santo. Por quê? Pense comigo nos patriarcas, que eram os heróis dos judeus. Abraão, Isaac, Jacó. Abraão recebe um convite de Deus. Abraão, sai da tua terra para a terra que eu vou te mostrar. E lá eu farei de você uma grande nação. E você sabe a história. Abraão sai da sua terra e Deus o multiplica extraordinariamente. E ele deixa toda uma herança para o seu filho Isaac, que multiplica extraordinariamente. Jacó recebe a bênção da primogenitura, vai para a casa de Labão, né? Trabalha para conseguir a esposa, é enganado, recebe uma proposta: tudo que nascer manchado é seu, tudo que nascer limpo é meu. Jacó pega um galho, bota lá, a ovelha olha e produz a ovelhinha manchada. E aí, gente, é legal, a gente prega sobre o poder da visão, e muito bom. Mas, meu irmão, naturalmente falando, galho manchado não produz ovelha manchada. O que foi aquilo? A bênção de Deus sobre Jacó. Então veja, rico, mais rico, tri-rico. Aí chega José, nem primogênito era, é todo lascado pelos irmãos, os irmãos tudo invejoso. Vende ele para não matar, né? Porque tem um santo lá, mais ou menos, que intercede. Não mata não, pelo amor de Deus, vamos vender, fazer um dinheiro, né? E aí, escravo, vira de escravo, vai para prisioneiro, de prisioneiro vira o segundo no Egito. E aí Jesus vem falar que é difícil o rico ser salvo? E a gente nem falou de Davi, de Salomão e de mais um monte. Aí o judeu está ouvindo isso aí, que negócio é esse, Jesus? Então quer dizer que os patriarcas ali... Mas Jesus diz uma coisa: para Deus, isso não é impossível. Porque como Abraão foi justificado? Paulo diz, por fé. Não foi pelos seus recursos, não foi por aquilo que ele tinha. Na verdade, irmãos, ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. E depois de justificado, ele foi abençoado extraordinariamente. E ele nem creu em Jesus, ele creu na promessa. Ei, Abraão, virá o dia. Bora? Bora, Senhor, vamos para cima. Então, posto esse pano de fundo, eu quero agora ir para os pormenores, eu quero te explicar o caminho para a justificação, como chegamos aqui. Mas, já já, a gente vai puxar coisas dessas parábolas, dessa parábola e dessa narrativa que nós lemos. Amém? Então, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a criação do homem. Não precisa abrir a sua Bíblia, você conhece a Escritura. Eu vou citar para você Gênesis 1, no versículo 26. Se você quiser anotar para ler na sua casa, se o pessoal da mídia quiser projetar, ajuda. É a narrativa da criação. E aqui, no sexto dia, Deus disse: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio, tarará, tarará, tarará. O homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Irmãos, o que Deus é? Espírito. Então, em primeiro lugar, o homem foi criado como um espírito. Deus é pecador? Não, Deus é santo. Os anjos olham para ele e dizem: santo, santo, santo. Irmãos, eles não se cansam de dizer essas coisas. Então eu imagino que a santidade de Deus seja algo muito perceptível. E se o homem foi criado à imagem de Deus, o homem foi criado santo. Deus é justo. O salmista diz em Salmo 89 que as bases do trono de Deus são justiça e juízo. Então o homem foi criado justo. E muitas outras características que Deus tem foram dadas ao homem.
Ao ponto de o salmista Davi, no capítulo 8 de Salmos, na verdade, em Salmo 8, né? Dizer que o homem foi criado pouco menor do que Deus somente. Então o homem foi criado em justiça, meu irmão. O homem foi criado justo. O homem tinha comunhão com Deus. E Deus, em um lugar chamado Éden, planta um jardim e coloca esse homem lá. E eu não sei se você sabe, mas Éden não era o nome do jardim. Não, irmãos. Éden era o lugar onde o jardim foi posto. Gênesis 2 diz, e plantou o Senhor um jardim no Éden. E o que é Éden? Lugar de delícias, mas também pode ser um lugar de encontro, um lugar de porta aberta. Éden era o ambiente de relacionamento entre Deus e os homens no princípio. Amém? Então esse homem espiritual, santo e justo foi posto nesse lugar pelo Senhor. E ali havia a comunhão. Mas Deus deu uma ordem. Não coma. De todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Mas no centro do jardim tem uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Dela você não vai comer. E o homem come. Pecado, irmãos. Problema. Porque quando o homem desobedece o Senhor, ele cai. E agora ele perde a sua condição de santo e justo. Ele se mantém um ser espiritual, mas agora ele não é mais santo nem justo, nem participante da natureza de Deus, mas ele passa a participar da natureza do pecado e da natureza do diabo. E Paulo diz que por causa disso a morte entrou no mundo. E agora todos os homens morrem, porque todos os homens pecaram, à semelhança do pecado de Adão. E deixa eu fazer um parênteses. Existe uma doutrina, irmãos, chamada a doutrina do pecado original. Porque essa doutrina diz que quando Adão pecou, todo homem agora nasce pecador. Meu irmão, não é assim. Todo homem vai pecar. Mas não vou me deter nisso, mas eu quero que você faça um exercício comigo. De onde todo e qualquer espírito vem? De Deus. Deus é o Pai dos espíritos. Deus é pecador? Já fizemos esse exercício agora há pouco. Deus é santo, justo e bom. Então, o homem, se ele é um ser espiritual que vem de Deus, ele nasce santo. Jesus diz que dos pequeninos é o reino dos céus. Ele faz menção ao Salmo, que diz que da boca dos que mamam, Deus suscita perfeito louvor. E a Escritura diz, Deus não ouve pecadores. Então, o homem não nasce pecador. O homem nasce, como ele nasce desde o princípio, santo. A questão é, como a morte entrou no mundo, todo homem fatalmente vai pecar. Eu pequei, você pecou, e se não pecou, irmão, já devia ter sido arrebatado. Pecou, irmão. Não, mas eu nunca matei ninguém. Estamos falando de assassinato aqui, estamos falando de pecado, gente. Nem todo pecado é porque a gente acha que pecado é só homicídio, imoralidade sexual. Vou pensar em outro aqui. Roubo. Ou mentira também, né? A gente acha que pecado é só isso. Mas tudo que é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida é pecado, meu irmão. Sabe aquele orgulhinho que quer dar uma coceira aqui por dentro às vezes? Pecado. Sabe, homens, aquela espiada que não é para você dar? Pecado. Sabe que não é uma mentirinha boa, rapaz, é só para não magoar a pessoa, é pecado, do mesmo jeito. E pelos méritos desse pecado, a gente ia para o inferno com tripa e tudo. É, gente, é assim que é. E o que acontece com o pecado? E o que aconteceu com o pecado, quando o homem caiu? O profeta Isaías diz que os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus.
Então, quando o homem peca, a terra passa a ser maldita, e ele é expulso do Éden, ele é expulso do lugar da comunhão. Agora, se levanta nele um sentimento e uma consciência de injustiça. Quando? Ele percebe que está nu, e ele coze folhas de figueira para si. Isso está em Gênesis 3, você pode ler depois. Ele tenta se vestir de alguma forma. E agora Deus, como todo dia, como sempre, vem para os tempos de comunhão e ele se esconde. E não bastante, Deus diz: onde você está, Adão? Por quê? Você caiu da minha presença. Você não está mais como eu te deixei. O que aconteceu com você? Senhor, foi a mulher que você me deu. Foi ela ali. Foi ela me deu um negócio lá para comer, eu comi. Aí eu estou pelado. Ela está pelada também. Fiquei com vergonha. Arrumei essas folhas aqui e tal. Estou tentando, mas deu ruim. Deus fala: Adão. Só que Deus pré-anuncia a salvação futura. Como? De duas formas. Em primeiro lugar, ele diz para a serpente, que foi quem enganou Eva: virá o descendente, e ele vai esmagar a sua cabeça. Você acha que fez alguma coisa aqui, mas fique tranquilo, eu vou resolver essa questão. Virá o descendente, e ele vai esmagar a sua cabeça. E Adão, esse negócio aí de folha de figueira não está com nada. Isso não te deixa vestido diante de mim. Eu vou te vestir. Deus mata um animal, pega a pele desse animal, que simboliza a pureza desse animal, e veste o homem. O que é isso? Deus, desde o princípio, mostrando: eu farei justiça a Adão. Não vai ser o seu esforço. Eu não sei se você se lembra da parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15. Mas, certo homem tinha 2 filhos, e você sabe a história. O mais moço pede a parte da herança, gasta tudo fazendo o que não presta, começa a rolar na lama com os porcos, quer comer a comida do porco, fala: já sei o que eu vou fazer. Pai, vou voltar para a casa do meu pai, vou falar: pai, eu pequei contra você, não sou digno de ser chamado de filho. Faz o seguinte, me trata como trabalhador, porque como trabalhador pelo menos eu não passo fome, eu não mereço mais ser filho mesmo, então deixa eu trabalhar, deixa eu produzir algo bom. Me dá aqui uma folha de figueira, deixa eu vestir diante de você, vai. Só que quando ele chega, o pai fala: traz roupa e bota nele. Bota um anel no dedo dele, e tem mais, esse negócio de servo não está com nada, bota sandália nos pés. Porque existia um costume judeu, de que o servo na casa não usava sandália. Então, eu tenho para mim, que no caminho aquele filho foi tirando a sandália, já jogando para o rumo, porque ele vai me tratar como servo mesmo. Bota a sandália nos pés dele, porque aqui é filho. Filho, não vai ser como você planeja, mas vai ser como eu faço. Eu vou prover a justificação. Eu vou prover os meios de te aceitar. Meu irmão, isso é justiça. Mas estamos falando do pecado ainda. Então o homem peca e ele agora é inimigo de Deus. Ele é separado de Deus. Os pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. E como um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Adão come do fruto, os seus filhos se matam. E agora o sangue de Abel clama alto para Deus: homicida, me vingue, faça algo, Senhor. Deus chega para Caim: o sangue de seu irmão está clamando. O que eu faço, rapaz? O que você fez? Eu te avisei, o pecado estava à porta. Enfim, você sabe o que aconteceu com Caim. Só que o sangue de Jesus foi derramado, e ele clama coisas superiores ao sangue de Abel. Porque enquanto o sangue de Abel pedia por juízo, o sangue de Jesus grita alto, dizendo: justificação. O preço foi pago, o pecado foi coberto. Meu irmão, Deus é o justo juiz, vamos tratar disso, né? Vamos por partes. Eu falo que eu me empolgo com esse assunto. Estou me atropelando aqui, volta. Então, tratamos da criação, tratamos da queda, e não podemos nos esquecer: Deus é justo juiz. Eu queria que você abrisse, por favor, comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 18. Gênesis 18, no versículo 25.
Eu acho que é isso. Minha anotação sumiu aqui, mas eu acho que é isso aqui. Contexto. Deus chega para Abraão, porque ele fala, como eu posso fazer alguma coisa sem contar para o meu amigo Abraão? Não, Abraão, ó, não aguento mais Sodoma e Gomorra, cara. O mau cheiro do pecado deles sobe diante de mim todo dia. Eu vou destruir, cara. Eu não aguento, não suporto mais aquele povo. E aí, você sabe, né? Abraão chega para Deus e disse, versículo 23, eu falei 25, né? Perdão. E aproximando-se a ele, disse, você vai destruir o justo com o ímpio, Senhor? Versículo 24, se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Versículo 25, longe de ti fazer tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Senhor, eu reconheço que você é o juiz de toda a terra, mas e se tiver justo lá? Você vai matar todo mundo? Não, Abraão, eu poupo pelos justos. A questão é que não tinha justo, gente. Porque o profeta diz que Deus passou seus olhos por toda a terra, procurando um justo sequer, e ele não achou nenhum. Irmãos, a gente precisa entender uma questão. Deus é o justo juiz. Lá em Deuteronômio, no capítulo 25, não precisa abrir, você pode anotar para ler o versículo 1, é outro texto que mostra a questão do juízo de Deus, da fidelidade de Deus em julgar. Uma coisa que nós precisamos entender é que todo o pecado, não importa contra quem seja cometido, se contra o teu irmão, contra alguém lá de fora ou contra si mesmo, todo o pecado ele tem um alvo, ele é direcionado, ele ofende uma só pessoa, o Senhor. José nos mostra isso e Davi nos mostra isso. Não sei se você se lembra de Gênesis 39, mas José está na casa de Potifar, ele era um rapaz bonito, bem apessoado, como Josenildo. Esposa de Potifar olha para José e fala, é ele. E ela chega, né, começa a conversa fiada no ouvidinho de José, e José fala o seguinte, o teu marido me colocou como superintendente sobre todos os seus bens. Ele me colocou abaixo dele mesmo nessa casa. Como porventura eu poderia cometer tamanho pecado contra Deus? O teu marido me colocou, mas se eu fizer alguma coisa com você, não é ele que eu estarei ofendendo diretamente, mas é o próprio Deus. Eu não posso fazer isso. Salmo 52, versículo 3, se eu não estou enganado. Davi faz o que faz. Abusa de Betseba. Não, Pedro, ele não abusou. Ela consentiu. Ele é o rei. Quem que fala não para o rei? Zé é o rei mandou, você vai, acabou. Senão, acabou, é assim que funciona. Não bastante, traz o marido, né, porque a mulher fica grávida, fala, rapaz, você é bonzinho, vai se deitar com a sua esposa. Aí ele fala, não, o marido, né, Urias? Não posso, como eu posso dormir com a minha esposa, se os meus amigos estão dormindo no relento, eu vou dormir na porta de casa, e amanhã eu vou voltar para a batalha. Davi escreve uma carta para o comandante, que eram as instruções para que o comandante deixasse ele sozinho na frente de batalha e morresse. Rapaz honesto, fiel, não olha para a carta, entrega sua sentença de morte e morre. Aí acontece toda sorte de mazelas, né, toda aquela desgraça. Aí no versículo 3 de Salmo 52, Davi diz o seguinte, Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei. Ele não feriu o templo, irmãos. Ele não feriu a arca. Ele matou um soldado. Senhor, eu pequei contra ti. Não foi contra Urias, não foi contra Betseba, não foi contra a criança que já nasceu doente e morreu, foi contra você. De maneira que você será justo no teu julgar. Desculpa.
Então veja, isso nos mostra, todo pecado ofende ao Senhor. E Deus, Ele é justo em julgar o pecador. Oh, aleluia. Então, meu irmão, se Deus decidisse nos julgar, Ele poderia. Porque, afinal de contas, é justo. Era justo. Só que, lá em Salmo 89, no versículo 14, será que você poderia projetar para mim, por favor? Eu quero que nós leiamos juntos. Diz: justiça e direito são fundamentos do seu trono. Só que tem uma coisa: graça e verdade vão adiante de você. Graça e verdade te precedem. Tem uma tradução que diz que misericórdia e verdade te precedem. Ainda que as bases do trono do Senhor sejam justiça e juízo, diante dele sempre chega a sua misericórdia e a sua graça. A misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Enquanto há tempo, Deus se mostra longânimo. Enquanto há tempo, Deus se mostra misericordioso. Porque, afinal de contas, irmãos, por que Ele diria que nós temos o fruto do Espírito por sermos participantes de sua natureza, se não fossem características dele próprio, bondade, benignidade e mansidão? Deus é manso, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Só que tem um problema. A morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, e todos nós nos tornamos injustos e escravos do pecado. Ao ponto de Paulo dizer, lá no capítulo 7 de Romanos, eu queria que você abrisse também esse texto comigo. Romanos 7, versículo 14. Gente, eu só quero que você entenda uma coisa aqui, antes de nós lermos, tá bem? O capítulo 7 de Romanos é Paulo fazendo menção dele mesmo antes de Cristo, tá? Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. O texto do jovem rico, o fariseu e o publicano, capítulo 7 de Romanos, éramos nós sem Jesus, tá bom? Nós éramos pecadores. Eu quero deixar isso bem claro, para ninguém falar que o professor do Rema falou que a gente é pecador. Nós éramos, passado, mas nós vamos entender como deixamos de ser, amém? Aleluia. Vamos ler, na verdade, a partir do versículo 18. Porque eu sei bem que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. Porque quando nós pecamos, irmãos, o pecado ficou preso a nós. Porque a questão do pecado, quando nos tornamos pecadores lá atrás, não é o pecado propriamente dito, não é simplesmente o ato, mas quando nós pecamos, nós passamos a fazer parte da natureza de Satanás. Nós ficamos enfermos, gente. O nosso homem espiritual morreu. E agora nós deixamos da comunhão com Deus, como eu já disse, e passamos a ser um com o diabo. Jesus disse, vocês têm por pai o diabo. Ele é como vocês desde o princípio, quando ele está enfrentando os fariseus. Então volta. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, ao querer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu gosto dessa frase. Lá na Itália, né, antiga Roma, né, mas lá para os lados da Itália, existia um povo, uma região chamada Etrúquia, eu acho que é esse negócio aí. E essa região tinham piratas estrucos, que eram piratas dessa região aí. Isso antes dos romanos, história de quando o vovô era garoto.
E aí, gente, minha avó deve ter passado por... Enfim, aí, gente, esses piratas, eles tinham uma prática chamada necrofagia. Eu não sei o que é esse negócio, né? Vamos lá. Chamava corpo de morte. Era uma sentença. Como se dava essa sentença? Faz de conta. Josene deu meu exemplo, ele está muito diante dos meus olhos. Faz de conta que eu matei o Pio. Nunca farei isso. Obrigada. Uma verusca, as meninas agradecem. Nunca farei isso, mas faz de conta que eu matei o Pio. E os estrucos, eles vão aplicar a pena em mim. Qual era a pena? Corpo de morte. Como se dava? Pegava-se o cadáver de nosso amigo Pio, como eu chamo carinhosamente José, e acorrentava a mim. Mas como? Mãos com mãos, pés com pés, olhos com olhos, boca com boca. Misericórdia, pensar nessa cena viva, imagina morto. Que coisa horrenda. Mas, gente, qual era a real punição? Enquanto o cadáver apodrecia, eu morria junto. É disso que Paulo está falando. Quando ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quando pecamos pela primeira vez, foi acorrentado em nós um corpo morto, que nos arrasta dia a dia para a cova. E nós nem percebemos, mas enquanto ele apodrece, nós apodrecemos juntos. Quem nos livrará? Graças a Deus, versículo 25. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus nos livrou desse corpo de morte, pela obra vicária da cruz e pela justificação. E agora é nisso que nós vamos entrar para finalizar, amém? Lembra, irmãos, da resposta de Jesus? Sendo assim, quem poderá ser salvo? Ei, para Deus nada é impossível. Deus entra em ação. O Pai se move para vestir o Filho. E como Ele faz isso? Afinal de contas, irmãos, Deus, apesar de misericordioso, e de sua bondade e benignidade sempre irem adiante dele. Inclusive tem uma coisa legal que eu queria compartilhar com vocês, sobre essa questão da bondade de Deus. Não sei se você se lembra, mas lá em Êxodo, se eu não estou enganado, capítulo 30, quando Moisés pede para Deus mostrar a sua glória para ele, Deus diz o seguinte, Moisés, homem nenhum viu a minha face e viveu. Eu vou fazer o seguinte, você quer ver a minha glória? Sim, Senhor. Tudo bem, eu vou te mostrar. Como? Eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Ei, meu irmão, quando Deus decidiu revelar a sua glória para alguém, ao ponto desse alguém ficar com a sua face brilhando, e as pessoas não puderem olhar para os seus olhos, olharem para ele, Deus disse, eu vou te mostrar a minha bondade. Eu não sei se isso te mostra algo, mas para mim mostra que Deus é muito bom. Afinal de contas, a sua bondade revela a sua glória. Então, como fazer? Como fazer? Deus é bom, mas Ele é justo, Ele precisa executar o juízo. Ele precisa aplicar a pena, irmãos. Porque se Ele deixa de aplicar a pena, Ele deixa de ser justo. Porque um juiz que não cumpre o seu papel de julgar, não pode exercer o juiz... É juizado que fala? Não, não é juizado não, é magistrado. Não pode exercer a magistratura. Ele é iníquo. Porque ele ganha, ele recebe para julgar. Quanto mais Deus. Não que Deus receba alguma coisa, né? Mas ele precisa exercer juízo. Ele precisa se mostrar íntegro naquilo que ele diz. Íntegro naquilo que ele faz. Alguém precisa pagar a pena pelo pecado. É justo ele julgar. O que fazer então? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne,
e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como que do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele veio, irmãos, já que não tem justo, para satisfazer a justiça, para ser o sacrifício perfeito, para ser o animal do princípio. Que animal do princípio? Quando Adão pecou, Deus mata o animal e dá a ele as peles desse animal. Então, precisa ter um justo para dar a sua pele para cobrir os injustos. Deus faz homem. Eu vou resolver esse negócio. Eu falei que ia resolver? Pois bem, estou aqui. Viveu como nós, comeu como nós, mas nunca pecou. Nunca pecou, nunca se achou dolo na sua boca, nunca se achou engano na sua boca. E ele se ofereceu como a oferta pelo pecado. E não somente isso, como a possibilidade de ser a nossa justificação. E aí, irmãos, se cumpre Salmo 118. Eu gosto desse texto. Salmo 118, 19. Abre-me as portas da justiça, para que eu entre por elas e dê graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela os justos entrarão. Graças te dou, porque me ouviste, e você se tornou a minha salvação. Ele abriu as portas para nós entrarmos. O novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, como um cordeiro sem defeito, conhecido desde a fundação do mundo. Jesus disse lá em João 3, como Moisés, no versículo 14, levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Deus não enviou Jesus ao mundo pela primeira vez para exercer juízo, mas para que por intermédio dele, todo mundo fosse salvo. Oh, aleluia! Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Por quê? Isaías diz lá no capítulo 53 que ao Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Por quê, irmãos? Porque na cruz, Jesus estava recebendo o juízo que era meu e seu por direito. Para quê? Para que nós pudéssemos receber a justiça que era dele por direito. Para que a gente fosse vestido pelas suas roupas. Paulo chama isso de a couraça da justiça. Oh, aleluia, irmãos. Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por intermédio dele, irmãos, que nós somos justificados. É por intermédio dele que nós temos paz com Deus. Agora, o Éden voltou, temos acesso de novo. Por quê? Como somos vestidos pela sua roupa, por quem ele é, com as vestes que ele nos deu, não temos mais vergonha de nos achegarmos ao Pai. Por isso agora podemos chegar diante do Pai como se o pecado nunca tivesse existido, porque agora, depois de justificados, não vivemos mais na nossa justiça, mas na justiça dele, não vivemos mais na nossa vida, mas a vida dele. Oh, aleluia! Ele nos justificou, irmãos, ele foi propício a nós. Oh, glória a Deus. Versículo 2 de Romanos 5. Porque obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 4, é a perseverança, experiência, a experiência, esperança. A esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo.
pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Os pecados faziam separação, o sangue de Jesus proveu a reconciliação. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por um só ato de justiça. Por um só ato de justiça. Ei, meu irmão, pelo ato de justiça de Jesus nós somos reconciliados, justificados. E o versículo 17 de Romanos 5 diz: os que receberam a abundância da graça, e a dádiva, o dom, o presente da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. A justiça foi um presente que nos foi dado, Deus nos deu em Cristo. Não foi o que eu fiz, não tem esse negócio, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Não, é o que Ele fez. O que eu faço então? Eu te aceito como meu Senhor. Eu creio, Jesus morreu para pagar pelos meus pecados e foi ressuscitado para a minha justificação. E agora, irmãos, eu quero só citar uma coisa para você para acabar. Eu não sei se você se lembra, mas Jesus está na cruz, certo? E Ele já cumpriu grande parte daquilo que estava escrito sobre Ele nos Salmos, na lei, nos Salmos e nos profetas. Ele está nos seus últimos instantes na cruz. O seu pulmão já está encharcado, já está cheio de água. Ele não tem mais força nas pernas para se sustentar e para respirar. E ele vai agora dar a sua última respiração, tomar o seu último fôlego para poder dizer uma última coisa, antes de entregar o Espírito a Deus. Então, Jesus enche o peito e grita: Tetelestai, está consumado. Irmãos, eu quero que você pense uma coisa comigo. Quem é que sabe que Jesus é inteligente? Ele é a sabedoria de Deus, escrito em Provérbios. Então, sabido, irmãos. Manja de um negocinho aí. E quem é que acha que... quem é que sabe que Jesus é intencional? Ou seja, ele não fez nada por acaso. Então, para que gritar, está consumado? Ou, tetelestai, qual o objetivo disso? Já parou para pensar nisso? Como eu disse, eu tenho uma curiosidade que me consome. Eu não durmo se eu não descobrir o que é esse negócio. E eu fui cafucar, gente. E eu descobri um negócio. Quando tetelestai, essa expressão era utilizada pelos romanos, eu descobri. E o Google pode te ensinar também. Aleluia. Podia dizer, né, se fosse uns 30 anos atrás, eu li dicionário. Não, eu só cacei uns 5, 6 sites no Google e li os artigos lá e deu certo. Então, vamos supor de novo que meu amigo José, eu te amo, cara, é agora um notório assassino. José já passou por várias fases essa noite, né? E José matou bem uns 4, 5 aqui. E José foi preso, não pelos estrucos, mas ele foi preso pelos romanos mesmo. E ele ficou preso numa cela lá, tinha uma cela especial para José. E passaram tempos, não se sabe se José foi crucificado ou se foi absolvido. Não se sabe. A questão é, de alguma forma, a dívida de José foi paga. Lá na cela de José, embaixo do seu nome, estaria escrito:
tetelestai. Porque o que é esse está consumado? O que é esse tetelestai? Era um termo utilizado para dizer que a dívida foi paga. Então, quando Jesus incha seu peito e grita, tetelestai, o que ele está dizendo? Está quitado. E Paulo, sabido também, lá em Colossenses, sabendo desse negócio, diz o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contrário, ele tirou do nosso meio como? Cravando na cruz. Meu irmão, Jesus se fez o próprio escrito de dívida que era contra nós na cruz. Quando ele entrega o seu espírito, o sacrifício foi aceito. A dívida foi quitada. Ele foi morto pelos nossos pecados. Paulo diz em Romanos 10. E aí, quando ele ressuscita, o sacrifício foi aceito. Agora, todo aquele que crê é justificado. Está consumado. Está pago. E Deus se torna o justo justificador daquele que tem fé em Cristo. Porque Deus é justo. Mas como a dívida foi paga, como está consumado, o escrito foi quitado, igual no bar da coxinha. Pagou a continha, vai para o prego. Deus pode se tornar o justo justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí a gente consegue entender, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, meu irmão, seja abençoado na prática da palavra. Diretora Verusca, é com você. Aleluia. Aleluia.